queria ler com os irmãos, João capítulo 20, verso 1. Peço aos irmãos que estejam em oração por mim, porque durante a preparação dessa palavra, ela tomou uma direção, depois tomou outra. E neste lugar aqui, quem está no comando, na frente, é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui só para fazer a vontade do Senhor, né? Deixar o Senhor conduzir o nosso barco. E o barco hoje é maravilhoso, dia de Santa Ceia, né? O barco hoje é maravilhoso. Glórias a Deus. Que coisa linda, né? Diz assim na versão NVI, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia de semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Verso 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, está falando de João, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Verso 3, Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Verso 8 agora. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Então chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Verso 13, eles lhe perguntaram, mulher, por que estás chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o sepultaram. Verso 14, disse ela, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. 15, disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Oremos. Amado Deus, poderoso, ó Senhor, que nesta noite, o Senhor possa falar, colocar palavras em minha boca. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir, Senhor, uma direção tua, uma palavra de conforto, de edificação, de exortação, de direção. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite, conforme a tua vontade, não conforme a nossa, não conforme o meu querer, mas o teu querer, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, esse texto aí tem um destaque para Maria Madalena. Madalena tem origem da cidade de Magdala, né? Quer dizer Maria, que veio desse povoado chamado Magdala. E era um povoado de pessoas ricas. E Maria Madalena, muitos dizem ainda que ela era uma prostituta, e é provável, pode ser que sim, outros dizem que
não era, mas como ela tinha 7 demônios, em outras passagens bíblicas, a coloca como Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou, libertou de 7 demônios. Então é muito provável que sim, mas ela era uma mulher rica, viu, queridos? Não era uma mulher pobre. Ela estava entre as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Muito interessante nesse texto também, assim, de forma resumida ainda, que em Marcos 16, falando sobre este texto, diz que 3 mulheres, né, foram até o sepulcro de Jesus. O povo judeu, né, eles contam o dia, os irmãos sabem, é assim de 18 horas, né? Começa o dia posterior, um dia termina às 18 horas, então começa o outro dia após as 18 horas. Então no texto nós vamos ver que fala, no início do dia, do terceiro dia, de domingo, era na verdade às 18 horas e alguns segundos de sábado, ainda, né, no início da noite. E 3 mulheres foram até Jesus, até o sepulcro, onde Jesus tinha sido enterrado, sepultado, né? Que não era enterrado, era sepultado. 3 mulheres. Meus amados, e elas chegaram lá, encontraram a pedra removida, e se assustaram, e aí nós vimos aqui, nessa leitura, que Maria Madalena olhou lá dentro e viu que o corpo não estava mais sob a pedra, tinha sido removido. Muito interessante que a imagem que ela vê aqui, ela vê a pedra do sepulcro, um anjo à direita e um anjo à esquerda. Essa é a imagem, né, que nós temos que guardar em nossa mente. E ela viu aquela imagem e ela se entristeceu mais ainda, né, com aquela situação. Achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Viu uma pessoa lá, um anjo conversou com ela. E depois ela viu o Senhor, não o reconheceu. E ela, quando o reconheceu, né, ele conversando com ela, perguntou por que ela chorava, né? E ela fala com ele para não me segurar. Ou seja, é muito provável, aqui não está escrito, que ela tentou agarrar Jesus, né? Assim, abraçar, naquela alegria de ver Jesus. Igual quando todos vocês chegam aqui, eu tenho vontade muitas vezes de pegar vocês e abraçar um por um. Por isso que eu brinco no final aqui, né, que o homem abraça uma mulher abraça a mulher, só o pastor que pode abraçar todo mundo. É que Deus vai colocando um desejo, um amor no nosso coração que transpassa as coisas humanas. Nós não estamos aqui só para um relacionamento humano, mas estamos aqui porque Jesus colocou amor em nossos corações. E nós desejamos, né, que essa igreja cresça no amor de Deus, não é só o amor humano. Amados, com a morte de Jesus aconteceu algo interessante. É como acontece conosco, porque essa história ali, ela nos traz a muitas lembranças, nos traz em memória alguns acontecimentos em nossa vida, passado, presente ou até acontecimentos futuros. Quando Jesus ali tinha morrido na cruz, os discípulos, aqui a gente olhando em outro texto, a gente vai ver que os discípulos estavam chorando, estavam lamentando, e com razão, a morte de um amigo, do mestre, do Senhor Jesus, e estavam muito tristes, né? Porque apesar de andarem com Jesus por 3 anos, queridos, andaram cerca de 3 anos com Jesus, mas ainda não tinha tido o discernimento que Jesus tinha falado para eles que ele iria ressuscitar. Igual muitas vezes a gente prega, fala, anuncia. Você já ouviu essa palavra muitas vezes, já ouviu outras pregações muitas vezes, já veio na igreja muitas vezes,
Já ouviu? Alguém já pregou para você? Muitas vezes aquilo não, parece que não cai no coração, a gente não consegue compreender. Os discípulos não foram diferentes. Você não se julgue por isso, quando você não compreende, quando o pastor às vezes te exorta, traz uma palavra mais dura, ou o discipulador, né, que essa igreja é uma igreja de discipulado, te traz uma palavra e você no primeiro momento não entende, não compreende. E aqui a gente vê que é a nossa vida mesmo, né? Na hora de muita dor, durante muita dor ali com a morte de Jesus, que eles, e ela trouxe o testemunho, Maria Madalena trouxe o testemunho, que eles tiveram o discernimento, caiu, vamos dizer, a ficha deles, e entenderem que Jesus, por algumas vezes, tinha falado com eles que ele iria ressuscitar, que estava escrito, né? Havia os escritos dos profetas que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E nós nos encontramos muitas vezes assim, querido. Às vezes demora um tempo para determinadas palavras entrar em nosso coração, demora um tempo para a gente mudar de vida, demora um tempo, às vezes, a gente aceitar que nós que estamos errados, não os outros, e que nós que precisamos mudar de vida. Então a palavra de Deus, ela sempre tem nos confrontado, né? Porque o que é desejo do Senhor é que a gente mude de vida. É desejo de Deus que a gente tenha um relacionamento com Ele, diário com Ele, não é só no domingo. É desejo do Senhor isso. E a gente às vezes demora a compreender isso. Às vezes depois de muita tribulação, de muita angústia, situações difíceis que nós conseguimos, né, que nós buscamos nos aproximar de Jesus, de Deus, aí nós vimos que na verdade é tudo o que Ele quer, é um relacionamento conosco. Oh, irmãos, é uma coisa assim, para nós, aos olhos humanos, inexplicáveis, como um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus criador dos céus e da terra, o Rei do universo, está procurando ter uma intimidade comigo e com você, um relacionamento íntimo, não é um relacionamento à distância, não, é íntimo, comigo e com você. E Ele está tentando isso desde a criação, irmãos, sempre tentando se aproximar do homem, da mulher, né, da humanidade, e nós sempre temos, nós, vamos dizer assim, seres humanos, temos falhado. E agora nós estamos vivendo um tempo que Ele está habitando dentro de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele passou a habitar dentro de nós. O desejo de Deus é tão grande de ter um relacionamento comigo e com você, de ter essa intimidade, que Ele, a cada momento, Ele foi criando situações, e agora Ele está habitando dentro de nós, porque Ele quer ter esse relacionamento íntimo. E Ele morando dentro de você, dentro de mim, muitas vezes a gente se esquece e quer viver aí como se Ele não estivesse dentro de nós. E Ele quer estar aí só esperando você, só que Ele respeita a sua posição, respeita a minha opinião, respeita nossa vontade. Mas o desejo dele é dessa íntima comunhão conosco. E quando a gente vai se aproximando dele, tendo essa comunhão com ele, ele vai mudando a nossa vida. Nós vamos ficando cada vez mais parecido com Jesus, enquanto Jesus esteve aqui entre nós, viveu como homem. Ele viveu como homem por várias razões, uma delas para ser um modelo de como devemos viver aqui na terra, porque Adão falhou nesse modelo. Adão falhou. Então, Adão devia ser nosso exemplo, porque ele foi criado perfeito. E Adão falhou e Eva falharam nesse relacionamento, e Jesus veio para nos dar exemplo de como nós devemos viver aqui nessa terra. Como que reações, ações, omissões nós devemos ter aqui na terra, diante dos fatos, das situações diversas. E uma das principais, primeiro, que ele colocou nos seus mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, é ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, amar acima de todas as coisas, de tudo.
E depois nós temos um relacionamento entre nós, né? Um relacionamento com esse amor de Deus. Só que eu e você, irmãos, por nossa natureza, os irmãos sabem que a Bíblia nos mostra que a nossa natureza é a natureza do homem caído. É uma natureza má, pecaminosa. Em Gênesis 6, é uma declaração que o homem é mau desde a sua infância. Então, Davi também diz no Salmo, acho que 55, né? Que nós fomos gerados já em pecado. E mesmo assim Deus quer essa aproximação comigo e com você. Mesmo essa natureza nossa difícil, então Jesus quer transformar essa natureza minha e sua, pecaminosa, em uma natureza santa, como Jesus esteve aqui entre nós. Mas como eu estava falando, assim, a gente, pela nossa força dos nossos braços, querido, você não vai conseguir, nem eu. Não adianta você, claro que você tem que tomar uma decisão, eu quero ser igual a Cristo, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, eu quero ficar parecido com Jesus, eu quero ser uma cópia, um pequeno Cristo. Claro que nós podemos e devemos declarar isso, buscar isso, mas é o Espírito Santo de Deus que vai morando dentro de mim, de você, transformar a sua vida e a minha vida. Mas nós precisamos deixar que ele, como eu disse, ele respeita a sua vontade e a minha vontade. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Deixa ele conduzir, e para ele transformar a sua vida, a minha vida, nós precisamos deixar que ele conduza a nossa vida. É mais ou menos se você está num grande rio ou num grande mar, e existe um barco a motor e um barco a vela. Nós, desde a nascença, nós somos treinados, nós fomos habilitados, vamos dizer assim, né, pelos ensinamentos humanos, a ter um barco a motor para a gente poder, ou então um barco a remo, para a gente remar com nossos próprios braços, com nossa força. E às vezes nós passamos a vida inteira remando, e remando para lá, remando para cá, vem a correnteza, nós queremos vencer a correnteza, vem outras, nós e liga o motor e rema com o braço, ou seja, nós queremos dessa forma, viver dessa forma. Nós somos treinados, queridos, para sermos, vamos dizer assim, plantar para colher. Nós somos treinados para conquistar através do mérito. Nós somos treinados assim. E agora Jesus vem e nos ensina que nós devemos, o barco nosso deve ser um barco à vela. Deitar no barco, ficar tranquilo e deixar o vento do Espírito Santo nos conduzir. Então deixar que o Espírito Santo te direcione a sua vida, te instrua, te mostra a direção, os propósitos. Quando a gente deixa dessa forma, solta o barco da nau, deixa conduzir a sua vida e a minha vida, aí, querido, as coisas ficam mais fáceis. Nós queremos, tem pessoas aqui que estão cansadas de tanto lutar, estão cansados de remar e não sair do lugar. Estão remando para trás, estão remando de lado, e o Espírito Santo de Deus está falando: solta o remo, deixa o Espírito Santo te conduzir. Irmãos, deixa Deus conduzir a sua vida. Pastor, não tenho que fazer nada. Tem. Primeiro Deus te posiciona, primeiro Deus te direciona, primeiro Deus te instrui, e aí a partir disso você rema-se, e aí você vai fazer a sua parte, conforme a direção dele. Você precisa aprender. Jesus agora é o nosso Shabá, o nosso sábado. Sábado, antes era o dia do descanso, Shabá era o dia do descanso.
Então, no sexto dia, as pessoas descansavam do seu trabalho do dia a dia. Hoje, Jesus é o nosso Shabá, é o nosso sábado. Então, nós devemos descansar em Cristo. Solta. Por que você está tanto esforço e não está dando certo, irmão? Será que você não vê? Não é que é um passo e 2 tombos. É um passo para frente, 2 para trás, às vezes. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Confia, irmão. Confia, queridos. Aprenda a confiar. 100%. Mesmo que o barco chegar a tombar, deixa tombar. Jesus está no barco. Deixa tombar se for essa vontade de Deus. Eu me lembro, queridos, que eu estava num período, né, muitos anos atrás, de perda. Eu tinha pouco tempo que eu tinha me convertido. Aí eu comecei a perder as coisas. Tinha alcançado tinha um emprego muito bom. Perdi o emprego, eu e a Cláudia trabalhávamos, perdemos o emprego, nós dois. Tinha um bom salário, perdi o bom salário. Tinha uma empresa, perdi a empresa. Tinha um carrão, perdi o carrão. E as coisas começamos a perder as coisas assim, eu fui ficando desesperado. Normal, né? Você também deve fazer assim. Um copo d'água para mim, por favor. Você também deve ser assim, né? Você não está perdendo. E eu tentava segurar ali, segurar aqui, perdi uma coisa, botava aqui, segurava aqui, queria segurar com as minhas mãos. E nesse desespero, vamos dizer assim, remando, tentando segurar. E as coisas, Deus o próprio Deus ia tirando. Precisava me ensinar. Estava me instruindo. Aí eu fui desesperado. Conversar com o meu discipulador na época, pastor. E aí ele disse assim, irmão Drauzio, se Deus está tirando tudo, deixa eu tirar. Solta. Irmão, é difícil demais essa palavra. Eu tive vontade de dar uns tapas nele, botei para correr de casa, né? Você já pensou? Você está perdendo tudo? Ele fala, solta, deixa perder tudo. Aí, por fim, acho que eu deve ter orado, eu jejuava feito um doido, orava feito um louco na época, não tinha muita medida das coisas. E sei que quando eu vi que eu não dava conta mais, né, que eu não estava conseguindo segurar mais, escapava daqui, escapava de lá. Houve um dia que eu saí com o meu carro, nós estávamos lá no interior de São Paulo, nós estávamos numa rodovia movimentada, e de repente o câmbio do carro engripou, né, travou, e era 4x4 naquela época, já 1903 antigamente. Irmão, no meio da rodovia, e foi um momento muito difícil, e a gente conseguiu encostar o carro, ligamos e pedimos socorro aí, né, alguém passou para nós o telefone a gente tinha tanto acesso à internet igual hoje. Aí ligamos, uma concessionária da Chevrolet veio buscar o carro, depois passou o preço. Naquela época, 1903 antigamente, o câmbio, né, 4x4 custava, na época, 13 mil reais. 13 mil era o preço de um Gol. Eu falei, não tem jeito. Então, depois de, sabe, irmão, ter cansado, aí eu resolvi largar as mãos. Aí de lá para cá, queridos, eu venho aprendendo e deixar o Senhor conduzir. Porque do mesmo jeito que o Senhor estava me ensinando a confiar nele, depois ele usou alguém para dizer, olha, tudo isso que você adquiriu você adquiriu com essas forças do seu braço, não foi eu que te dei. Força do seu braço. Agora você aprenda a descansar em mim que eu vou te dar a partir de agora. Eu agora vou cuidar de vocês. E eu tive que aprender a permitir,
pouco tempo depois, alguns anos depois, não foi da noite para o dia não, viu, queridos? Não é da noite para o dia. O Senhor foi abençoando, abençoando e restaurando. E sempre Ele dá muito mais do que você tinha, do que você tem. Então, primeiro, aprenda a confiar. Perdeu o emprego, não se preocupa que Ele vai te colocar em um bom lugar. Perdeu um carro, não se preocupa que Ele vai te dar novamente, vai te dar um melhor. Não importa. Agora, você está tentando segurar, queridos. Você está tentando com todas as forças do seu braço segurar. Ih, irmão, você vai só afundando. Só afundando. E para voltar lá em cima depois é muito difícil, irmão. Então, se for o seu caso, não segure aquilo que o Senhor quer tirar. E não permita também que o diabo tire aquilo que Deus não quer tirar. Como é que faz isso? É simples. Se você ora, Deus vai te mostrar, Deus vai te confirmar. Igual o meu carro ficou esses dias aí, os irmãos sabem. Meu carro deu um defeito e a gente não encontrava peça para ele. E foi passando os dias, não encontrava peça, não encontrava quem arrumava e tal. E aí eu fui conversar com Deus, Deus falou assim, sou eu. Aí eu, então sei ele. Foi minha graça de basta. Então eu descansei nele, fiquei a pé. E aí? Foram uns dias, o carro está pronto. Então, queridos, esse confiar é importante. E Deus tinha falado, Jesus tinha falado com os discípulos, e eles estavam desesperados, queridos. Porque, vamos dizer, a esperança deles, naquele primeiro pensamento, se tinha ido. Mas essas 3 mulheres, queridos, essas 3 mulheres, elas não fizeram como eu, né? Eu estava desesperado. E nem como discípulo. Elas foram até o sepulcro, chorando sim, sentindo assim, mas foram até o sepulcro. Ungir Jesus. Oh, irmãos, mesmo nos momentos de tristeza, de sofrimento, você precisa se mover. Descansar em Deus não é cruzar os braços, é confiar. É mover conforme a direção dele. E elas foram até o sepulcro, mesmo que elas ainda não entenderam completamente, mas elas estavam se movendo. Igual a Gideão, o povo estava todo desanimado, porque estava debaixo de uma opressão do inimigo. Mas Gideão estava lá movendo, se movendo, mexendo, naquele momento ali, e Deus apareceu, né? O anjo apareceu para Gideão e o enviou. E assim, querido, foi com Maria Madalena, uma mulher que foi expulso dela 7 espíritos, 7 demônios. Aqui, na verdade, não são 7 demônios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, esses 7 aqui é a plenitude de uma possessão. Essa mulher, ela tinha todo tipo de possessão. Vamos dizer assim, áreas, tudo. Financeira, família, saúde, que tem um texto aqui, a parte que diz que elas foram curadas de muitas enfermidades. Então ela estava, era uma mulher com a vida totalmente destruída. E Jesus expulsou esses demônios, ou seja, uma mulher completamente derrotada. Então, queridos, o que Deus quer falar comigo, com você aqui hoje, são tantas as coisas, mas não importa, você pode estar no fundo do poço. Você pode se achar a pior pessoa do mundo, mas Jesus pode fazer o que fez aqui, por exemplo. Pegou essa mulher, deveria ser uma mulher que todo mundo atirava a pedra, e a honrou. Honrou sobre os próprios discípulos. Ele não apareceu primeiro para João, não apareceu primeiro para Pedro, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, a mulher daquele expulsou 7 demônios. A honra é muito grande. Olha, querido, estar na presença de Jesus é uma honra muito grande. Subir aqui nesse altar para trazer uma palavra, igual os irmãos tiveram, louvar a Deus é uma honra muito grande, queridos. E nós temos que ter esse temor e saber que é uma honra, não fazer pouco caso. Você chegar aqui, encontrar as portas da igreja abertas, é uma honra muito grande esse banco que você está sentado aí. Porque você está sentado, não é na presença de Drauzio, né? Você está sentado aqui
na presença do Senhor Jesus, porque Ele se faz presente neste lugar, porque há uma promessa dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele estaria presente. Então Jesus estar aqui, você entrou na casa do Senhor e Jesus estava aqui, Ele está aqui. Então uma honra muito grande quando você sentar nessa cadeira aí. Então louve a Deus, porque tem muitos que passam aqui na porta e não tem força de entrar. Tem pessoas que estão deitadas no hospital, estão lá em presídio, que gostariam de estar aqui no seu lugar, no meu lugar, não podem estar. Então louve a Deus por isso. Se sinta honrado, queridos, se sintam honrados. Às vezes a gente não compreende, né? A gente só compreende certas coisas quando nos é tirado. Países lá na África, miséria é muito grande, a pobreza é muito grande. Durante a semana é uma batalha, uma luta, uma miséria, coisa terrível. E chega domingo, dia de culto, eles vão descalço, talvez a única roupa, vão cantando, queridos, e louvando a Deus para a casa do Senhor, adorando a Deus. Não tem nada em casa. Na hora da oferta e dos dízimos, não sei se você já viu algum vídeo desses lugares, eles vão dançando, queridos, para ofertar ao Senhor. Às vezes eles não têm nada em casa, leva lá uma galinha, leva lá um ovo, uma plantinha que colheu, queridos. Vão dançando, irmãos, dançando. E às vezes quando fala aí de oferta e dízimo, as pessoas ficam murmurando, reclamando, queridos, de poder investir na obra de Deus. Quantas pessoas, através da sua oferta, são resgatadas, queridos, resgatados. Você não tem ideia, as pessoas que nos procuram falando em suicidar, em se matarem. Semana passada mesmo, semana atrasada também. E essas pessoas às vezes não têm força de estarem aqui, não tem força de chegar até aqui. Você está aqui, eu estou aqui. É muita honra, queridos. Nós temos que ser muito gratos ao Senhor por nós estarmos aqui. Mas tem uma coisa: Cristo morreu, e a Bíblia nos ensina que nós temos que morrer com Ele. Esse soltar aí o seu barco significa morrer, ou seja, entregarmos a nossa vida realmente, totalmente para Ele. O simbolismo do batismo, nós tivemos um batismo esses dias, o simbolismo é esse, na hora que mergulha a pessoa, é morrer para esta vida e viver para Cristo, direcionado para Ele. O pastor tem que trabalhar, claro que você tem que trabalhar, pode trabalhar, não é pecado trabalhar não. Aliás, é pecado não trabalhar, preguiçoso, a preguiça que é pecado. Mas glorificando o nome do Senhor. Deixa Ele abençoar a sua vida, os seus filhos. Então a Bíblia nos ensina que se nós morrermos com Ele, por Ele, para Ele nós viveremos. E a Bíblia fala isso: se nós perseverarmos com Ele, nós reinaremos com Ele, queridos. E tem outra passagem bíblica que fala que nós reinaremos em vida. Então, se nesta vida ainda você morrer, ou seja, morrer para as coisas dessa vida, priorizando o Senhor, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, os propósitos dele na sua vida, para de remar contrário, irmão. Para ser oposição a Deus, que coisa. Nós somos assim, não é vocês, não, eu também, irmão. Nós somos oposição a Deus. Imagine que eu resolvo aqui, vou passar naquela parede, vou correndo agora e vou de bico naquela parede. Você acha que eu vou conseguir passar, irmão? É o que nós estamos fazendo, eu e você, querendo romper a Deus, vencer a Deus. Deus, como é com a unha assim, e nós na frente tentando romper, irmão.
Morrer é isso, deixa Ele conduzir a nossa vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida? Qual que é o propósito dele para a sua vida, para a minha vida? Deixa. Deus quer sim abençoar você nas diversas áreas. Deus necessita de pessoas dele em todos os locais, nos trabalhos. Deus necessita sim que tenha empresários muito bem sucedidos, tenha políticos, que tenha todo tipo de profissão, todos, os menores, os maiores, todos. Deus necessita que lá, em todas as áreas, tenha pessoas para levar o nome dele. Mas se nós precisamos saber qual que é o nosso propósito, deixa Deus conduzir a sua vida, porque morrendo com Ele, você vai viver com Ele e para Ele. Querido, e reinar com Ele é uma coisa muito maravilhosa. Reinar com Cristo, meus irmãos, é muito maravilhoso. E nós estamos reinando com Cristo, se você crê. Amém, queridos? E Maria Madalena foi honrada tremendamente. Você também pode ser honrado por Deus. Só de estar aqui eu me sinto honrado. Só de estar aqui. Então que você também se sinta honrado e confie em Deus. Pastor, mas não chegou meu tempo. Vai chegar o seu dia, a sua hora. Claro que vai, irmãos. Quem prometeu, cumpre. Não é igual eu, você que, né? Como é que é homem? Nem filho do homem, né? Um homem que mente, que engana, filho do homem que se arrepende, fala, depois volta atrás. Não, querido, Ele é Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Talvez demore um pouquinho mais algumas coisas, outros menos, mas que Ele vai cumprir, Ele vai. Não falha, viu? E não vai falhar. Amém, queridos? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, eu quero fazer outra oração com você. Não vou estender, que hoje é Santa Ceia, né? Amado Deus, Pai querido, que nesta noite, Senhor, muitos que aqui estão, meu Pai, cansados, afadigados, de tanto remarem, de tanto lutarem com seus braços, que eles possam, neste momento, Pai, sentir a Tua presença e descansarem em Ti, Espírito Santo de Deus. Que eles possam descansar nos Teus braços, Jesus. Traga um refrigério para as dores, para as angústias, para as ansiedades, as tristezas. Em nome do Senhor Jesus, traga um refrigério, Senhor. Derrama da Tua paz, uma porção a mais da Tua paz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E que ao descansar em Ti, Pai, comecem a receber as Tuas bênçãos e desfrutar das Tuas promessas. Aleluia. Derrama agora, Pai, promessas sobre a vida deles. Entrega para uns, mostra para outros o que o Senhor tem pela frente para entregá-los, em nome de Jesus. Que o Espírito de revelação esteja sobre esta igreja. Narama, chorou colomana, nereanda lamanacai. Que o Espírito de profecia esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que teu povo venha ter visões espirituais, sonhos espirituais. Receba a tua palavra como uma palavra profética nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que entraram aqui, Pai, estão com dificuldade de perdoar, Pai, que possam liberar perdão, para que possam participar da tua ceia nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te adoramos, e que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?